Olá, minha amiga e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, que eu desejo que esteja transcorrendo tudo na maior normalidade, na maior tranquilidade para você e certamente estará. Sobretudo para todos nós que vivemos em espaços civilizados. Mas isso não está acontecendo com todo mundo, não. Gente, eu comentei aqui com vocês em muitos encontros que tinha gente que aos finais de semana ficava com uma tensão máxima. Era gente que estava esperando chegar um oficial de justiça, da Justiça Criminal, esperando chegar um camburão da Polícia Federal, esperando chegar alguém para colocar a sua tornozeleira eletrônica. Eram muitas tensões. Ou chegando alguém simplesmente para decretar que a pessoa não poderia mais sair de casa, ficando numa prisão domiciliar. Essas fases de tensões já foram ultrapassadas. A tensão agora é a tensão de uma sentença penal condenatória transitada em julgado que irá remeter algumas criaturas para uma situação prisional irreversível, por mais que existam pessoas que estejam querendo aí mudar a realidade. E eu vou mostrar aqui para vocês, nosso encontro de agora, uma cena que nos dá a dimensão do que foi que nós ajudamos o nosso país a dar uma parada, dar uma represada, uma embarreirada. Gente que não consegue viver em sociedade. Gente que não tem noção do que significa civilização. Gente que não entende que quando abre um negócio tem que prestar serviço a todas as pessoas, não pode fazer nenhum tipo de discriminação. Gente, não existe um negócio público, um comércio, uma empresa que possa fazer qualquer tipo de discriminação e achar que isso não vai ter nenhum tipo de problema. Pois bem, é um grande empresário, que vou mostrar aqui para vocês, que está esperando o contato e o contato vai vir com força. E se bobear, o contato virá mugindo, se é que você me entende, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que está chegando agora, nosso portal ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, também dê o seu joinha, mande seu comentário, porque são formas de você impulsionar o nosso portal. E se puder, prestigie também se inscrevendo no nosso clube de membros e também no nosso canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que nós continuamos lá firmes e fortes lá no IBEST, tá, gente? Votação lá, não esqueça de votar, sempre no nosso primeiro link aqui, tá bom? No primeiro comentário. Gente, olha só, primeiro vamos ilustrar momentos anteriores às bravatas. Momento que essa gente acreditava que o impacto não viria, que o contato não viria. E esperava um contato com desdém e o contato veio. E o que mais exemplifica, porque a voz que eu vou colocar aqui para vocês, é a voz corrente, olha só, a criatura está falando aqui, ele está falando com um monte de gente atrás dele, e isso é reproduzido pelas redes sociais. E havia, de fato, um sentimento que a figura do inelegível, o mito seria intocável, né? Já que ele se dizia imbrochável, imexível, incomível, morrível, um monte de coisa, inelegível, então ele seria também imprisionável, né? Ou insoluçável, mas tudo isso foi por terra. Então essa criatura falava coisas como essas aqui. Minha palavra a esse tirano da toga, chamado Alexandre de Moraes: põe a mão em Jair Bolsonaro, põe a mão nele, põe a mão nele. E todos atrás ali, assentindo, né? Todos eles fazem com a cabeça. Coloque a mão no Bolsonaro. Não teve ninguém para dar uma cutucada no Magno Malte, assim, Malte, fala menos, tá? Menos. Não, todo mundo ali super encorajados, né? Todos ali dando força, peso às bravatas do Magno Malte. Porque tenta a sorte. Eu encerro. Põe a mão dele e tenta a sorte. Porque o azar você já tem. Muito bem, senador. Muito bem, senador, o cara falando ali atrás, né? O outro deputado e tal. Então, o ministro Alexandre de Moraes colocou as mãos, né? Colocou a estrutura, colocou os camburões, tornozeleira eletrônica, e agora está lá choramingando, né? E aí está lá choramingando, dizendo para o Valdemar, estou arrependido, né? Como mostrei para vocês mais cedo, não devia ter falado algumas coisas. Porque ainda vem o processo da pandemia, com uma penca de crimes, vão vir também. Então, e aí o que acontece com essa gente que está querendo anistia para a figura do inelegível pelo 8 de janeiro? Eles vão ter que fazer uma nova campanha por um novo projeto de lei por anistia àqueles que mataram as pessoas que nós amávamos? Vai ter um outro processo de anistia que eles vão tentar,
O primeiro dificilmente vai passar, irá passar, porque se passar será barrado no Supremo Tribunal Federal. Então, é muita energia que essa gente está gastando para salvar criminoso por todos os lados. Está causando muita cisânia, tá? Os jornais de hoje estão registrando aquilo que a gente já vê. Campo fragmentado, a coluna aqui no Globo. Eduardo não recua sobre 2026 e Tarcísio sinaliza desânimo com candidatura ao Planalto. Olha só, não tem desânimo nenhum do Tarcísio, tá? Não vamos cair nessa milonga, não, porque o Tarcísio não manda em Tarcísio. Tarcísio também é outro boneco do posto, é outro fantoche, outro mamulengo, outro espantalho, que é a figura que não tinha luz própria, nunca se colocou politicamente, veio nessa sombra, ou veio desse lodaçal, né, nesse esgoto que foi aberto, e um personagem inexpressivo, que surfou na onda de alguém criminoso como Bolsonaro e que está sobrevivendo no meio dessa história toda. É uma figura que não lidera nada, não tem expressão nenhuma, mas chegou onde chegou por conta desses acasos de processo que nós vencemos aqui no Brasil. Então é o seguinte, se a direita, extrema-direita, quiserem que ele seja candidato, ele será. Ele não manda nele, como Bolsonaro também não mandava. Claro, tem algumas vontades particulares, mas essas figuras que estão inseridas em grandes processos, enfim, eles vão conforme as forças vão empurrando essas criaturas. Então o Bolsonaro está arrependidinho e tal. E agora é o seguinte, eles estão tentando fazer uma nova manifestação, mas eles já sabem que as manifestações estão muito murchas. Então estão transformando o que seriam as manifestações em caminhadas. Agora vão fazer as caminhadas. Bom, daqui a pouco vai ter o quê? Sei lá, uma fila. Fazer uma fila para fazer algum tipo de protesto. Nicolas, Michele e Malafaia anunciam caminhada pela anistia de Bolsonaro. Vão ter que caminhar bastante, né? Vai fazer uma promessa, né? Sair daqui de Brasília até o Ushuaia, lá na Patagônia, né? Ou então para o Alasca, fazer uma caminhada, assim, gastarem bastante sola de sapato, né? Quem sabe aí essa coisa chamasse mais atenção. Então não vai adiantar, não. Não quero ser presidente, quero ser primeira-dama, diz Michele Bolsonaro. Senhora Michele Bolsonaro, a senhora quer ser primeira-dama ainda? Então a senhora vai ter que trocar de marido. A senhora tá com intenções aí de romper o seu relacionamento, se casar com outra pessoa, porque o atual marido da senhora, esse não vai ser candidato a absolutamente nada. Ele está inelegível, não avisaram para a senhora, não? Tem coisas incríveis acontecendo, né, gente? A Michele fazendo esse tipo de proselitismo, e nós sabemos que ela não manda nela também. O Bolsonaro, gente, jamais apoiará a Michele Bolsonaro para uma campanha presidencial, simplesmente porque ele não confia em mulheres. Ele não confiava na primeira mulher dele, de quem ele se separou, teve briga, não confiava na segunda mulher com quem ele se separou, teve brigas, litígios, polícia, escândalos. E a terceira mulher, ele está ressabiado. Se ele confiasse tanto em Michele, ele teria casado com Michele, a particularidade, né? Sem uma separação total de bens, não teria feito um contrato nupcial com ela, dizendo que ela não pode ter acesso a nenhum bem dele. Seria uma pessoa que teria repensado esse tipo de coisa, né? Isso para a gente ter uma... É um ponto que a gente não pode desprezar, já que eles falam tanto em família, então a gente tem que tocar nesse assunto também, né? Assunto de algumas particularidades que normalmente nós não entraríamos. Mas em se tratando de quadrilhas, de orcrim, de estelionatários e falsários que usam a família como ferramenta política, a gente tem que desmascarar, a gente tem que denunciar. Então, infelizmente, a gente tem que entrar nesses assuntos. Paulinho da Força não garante maioria para reduzir penas de golpistas. Paulinho da Força, você não garante nada. E mesmo que tentasse garantir, a onda está muito ruim para vocês. É porque vocês viram que domingo passado nós fomos às ruas e tem muita gente que não foi, que está doidinha para ir. Basta a gente chamar de novo. Muita gente acabou não indo porque fica com aquele sentimento, há quanto tempo nós não vamos para as ruas, não sei e tal. Será que vai dar certo? Não vou esperar para ver o que dá. Pois é, então quem esperou para ver o que ia acontecer, viu que bombou e todo mundo que foi disse para quem não foi que deveria ter ido. E agora não tem mais desculpa. Agora, se tiver uma outra manifestação aí, as pessoas vão... É por isso que eu tenho dito tanto, tenho falado tanto, que o governo tem coisas importantes que poderia comandar, por exemplo, como uma campanha pelo fim da jornada 6x1, que não depende de orçamento público, não depende de grandes
mobilizações econômicas, basta estudos para mostrar que, no final da história, o fim dessa jornada, ou a redução dessa jornada, a modificação dessa jornada, fará muito bem ao país, inclusive economicamente. Enfim, são bandeiras que podem incendiar a sociedade brasileira para coisas positivas, né? Então, Paulinho da Força está com essa milonga aí. Daí a gente chega nesse episódio lamentável de hoje, gente, que o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República tem que entrar com força nessa história contra esse indivíduo aqui, que está praticando delitos, né? Frigorífico em Goiás põe cartaz que petista não é bem-vindo e deputado do PT protocola a denúncia. O deputado, ele deveria ter protocolado na Procuradoria-Geral da República, porque esse é o tipo de delito que atinge direitos difusos e coletivos do Brasil inteiro. Porque vocês imaginam, gente, é possível a gente aceitar uma pessoa fazendo tendo esse tipo de comportamento ainda nos dias de hoje? Como não é aceitável você discriminar alguém em função da sua orientação política, sua filiação partidária? Você não pode discriminar em função da religião, do local que a pessoa nasceu, em função de qualquer característica. Então, esse é um delito que atinge a sociedade como um todo, quando a pessoa se coloca assim, discriminando pessoas. É um negócio absurdo. E aí é o seguinte, vejam o comportamento do delinquente. Está se achando, né? Está querendo contato. Eu te garanto que a Procuradoria-Geral da República pode mover uma ação civil pública cobrando danos morais coletivos, cobrando uma boa multa, uma boa penalidade compatível com o tamanho do dano que está sendo acarretado, né? E ele continua ameaçando, o dono da rede, ameaçando o deputado que cumpriu o papel dele, de fiscalizar as coisas que acontecem em sociedade. Aí diz o seguinte, vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Opa, peraí que o som da criatura deu uma sumida, mas vai aparecer aqui. Nós não vamos deixar esse som ir embora, não. Fala, criatura. Da Rede Frigorífico Goiás. Ele é o Leandro, da Rede Frigorífico Goiás. Eu estou aqui agora fazendo um desabafo. Tem um deputado aqui, um deputado estadual, Mário Rubem. O cara fica denunciando. Ministério Público, Vigilância Sanitária, PROCON, já me processou. Deixa eu te falar um negócio, Mário. Você é um vagabundo socialista, rapaz. Você é acostumado a mexer com esses vagabundos de auxílio prisão, auxílio gás, auxílio... Puta que pariu. Auxílio vagabundo, rapaz. Você é uma vergonha pro estado de Goiás, seu deputado. Eu quero encontrar com você nos tribunais, seu marginal. Veja como é que o cara é nervoso. Gente, esse tipo de empoderamento dessa virulência da ignorância está acontecendo no momento em que o Bolsonaro está indo para a cadeia. Vocês imaginam a reprodução desse tipo de comportamento se o Bolsonaro ainda estivesse empoderado com essa gente toda? Se a gente já estivesse numa ditadura aqui no Brasil? Enfim, é isso aí que a gente ajudou a conter, tá? Agora espere o contato, senhor Leandro. Eu acho que vai vir o contato pro senhor. Deixa quem trabalha em paz, rapaz. Quem sustenta esse estado aqui é nós que trabalha. Não é esses vagabundos que você apoia, não, rapaz. E petista aqui não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui. Isso não significa que é proibido entrar aqui, seu vagabundo. O senhor tá mal orientado, né? Então, gente, vamos aguardar, né? A gente vai ter notícias desse senhor Leandro aí, com certeza, né? E como eu prometi para vocês no nosso encontro anterior, esse deputado Evaí aqui, ele fez provocações ao Haddad. O Haddad, gente, foi um massacre total lá na Câmara, né? Falou coisas que eu tenho dito aqui para vocês que precisam ser ditas e popularizadas. Aliás, o Haddad está fazendo um negócio muito interessante, tá? Estou vendo ele em vários podcasts aí, ele está circulando. Tá um negócio muito interessante. Ele está fazendo o que as outras áreas todas do governo não estão fazendo em termos de comunicação, né? Então vamos ver o que aconteceu lá na Câmara. Ele foi admoestado por esse deputado aqui, de bolsonarista. Vamos ver a resposta. Finalizar, o senhor vai ligar para o Lula para ele ficar nos Estados Unidos ou não? Olha, o Lula não está precisando de lição de diplomacia de ninguém. Porque se aconteceu alguma coisa ontem que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro. Por todos os chefes de Estado. Só tem hoje um presidente que fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Seja o presidente da China, da Rússia, da França, primeiros ministros, com quem ele quiser. Eu não vi
o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, ele não nega a origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado. Por isso que 500 mil pessoas foram para a rua no domingo, pedindo respeito à nossa soberania, à nossa democracia. Então, sinceramente, querer dar lição de diplomacia para o presidente Lula, vindo de alguém que passou a vergonha que foi 4 anos do governo anterior, nós precisamos ter um pouquinho mais de calma nessa hora. Muito obrigado. Gente, o Haddad tá ficando aí virado no giraia também, hein? Parabéns, hein, Haddad? Olha, eu gostei de ver nessa aí. Agora, é bom ver o ministro da Economia aberto aos debates, porque muitas coisas aqui no nosso país precisam ser, de fato, muito debatidas, né? Como a taxa de juros, enfim, a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso país, porque estamos diante de uma trava absurda, né? Mas isso vai ser objeto aí de muitos debates aqui no nosso portal e em outros canais também. Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham um ótimo final de dia. Amanhã será um domingão que eu vou mostrar aqui cenas muito interessantes de domingo passado. E a gente se encontra aqui no nosso portal do José, tá legal? Um grande abraço, tchau!